E se eu lhe dissesse que em apenas 90 dias você poderia tornar-se alguém completamente diferente? Não falo de uma fantasia ou de uma teoria vazia, mas de um processo real, concreto, que altera a maneira como você se move pelo mundo, como responde aos desafios, como lida com a pressão invisível que a vida constantemente coloca sobre seus ombros. Em 3 meses, a versão de você que hesita, que adia, que encontra desculpas para não agir, pode simplesmente desaparecer. No lugar dela, nasce ser humano mais forte, mais íntegro, mais consciente de sua própria força interior. Um realizador, um construtor, uma força que não apenas sonha, mas que cria. Essa transformação não é um capricho, ela é uma escolha radical, que exige de você não apenas entusiasmo momentâneo, mas uma decisão profunda e irrevogável. Declarar guerra contra o seu antigo eu, contra os hábitos que o mantiveram preso, contra as crenças que o aprisionaram em um ciclo de repetição. Esses próximos 90 dias não são mágicos. Não são um feitiço que cairá sobre você enquanto espera. São matemáticos. São o resultado inevitável da disciplina aplicada, da consistência inquebrantável, da decisão de cortar rotas de fuga e de assumir que não existe outro caminho. Você precisa agir como se essa fosse sua última oportunidade de cumprir aquilo que sempre disse que faria. Pense, quantas vezes você já prometeu a si mesmo que mudaria? Quantas vezes afirmou que agora vai? Mas os dias se arrastaram e, como areia entre os dedos, você deixou a chance escapar. Agora não há espaço para promessas vazias. Ou você decide mergulhar totalmente, ou continuará sendo como a maioria. Alguém comum, que espera que a vida mude sozinha, que sonha em silêncio, mas nunca ousa transformar o sonho em carne, em realidade. O compromisso de 90 dias é como queimar uma ponte atrás de si. Não existe retorno, não existe plano B. Não se trata de motivação passageira, mas de um pacto consigo mesmo. Quando o indivíduo elimina todas as rotas de fuga, quando torna o recuo impossível, ocorre uma mudança imediata. Ele se transforma no exato momento em que decide. Não depois, não em algum futuro distante, mas agora. É isso que quero que você entenda. A transformação não começa no fim dos 90 dias. Ela começa no instante em que você declara para si mesmo: eu vou até o fim. A decisão já é a semente do novo eu que está nascendo dentro de você. E por que 90 dias? Porque é o tempo necessário para que novas atitudes se tornem hábitos, para que esses hábitos moldem sua identidade e para que sua identidade, renovada, comece a escrever uma nova história. Cada pequeno passo dado nesse período torna-se um tijolo na construção de algo muito maior. A versão de você que nunca mais se contentará com migalhas, que nunca mais permitirá que as sombras da dúvida o paralisem. Muitos acreditam que o destino é algo que simplesmente acontece. Mas eu lhe digo, o destino é moldado, lapidado, forjado nas decisões diárias que você toma. E 3 meses de disciplina radical são suficientes para colocá-lo muito à frente da maioria, que segue vivendo no automático, esperando que um dia, sem razão alguma, tudo mude. Se você chegou até aqui, perceba. Esta não é uma mensagem para animá-lo por alguns minutos. Isto é um chamado à ação. É um ritual de passagem. É um convite a abandonar a pele velha e assumir uma nova forma. Mas eu não caminho sozinho nessa reflexão. Eu quero que você caminhe comigo. Por isso, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui você terá não apenas palavras, mas mergulhos profundos que desafiarão suas crenças, confrontarão suas sombras e o levarão a confrontar-se consigo mesmo com aquilo que você mais teme e mais precisa vencer. Se você está realmente comprometido, escreva nos comentários:
Eu decido mudar minha vida. Não escreva para mim, escreva para você mesmo. Deixe registrado o seu pacto, que seja público, que seja simbólico, que seja real. Os próximos 90 dias podem ser o divisor de águas da sua existência. E lembre-se, ninguém reconhecerá a pessoa que você será ao final desse ciclo. Mas essa jornada começa exatamente aqui, nesse instante, com essa decisão. Você está pronto para queimar o plano antigo e erguer o novo? Está pronto para declarar guerra contra aquilo que o prende? Então, venha, porque sua transformação não começa amanhã. Ela já começou agora. Quando você decide caminhar nesse ciclo de 90 dias, algo extraordinário acontece. A cada manhã, a cada escolha aparentemente simples, você acumula evidências de que não é mais a mesma pessoa que já foi. Seu cérebro começa a registrar esses sinais. Ele é moldado por padrões, por repetições, por experiências que se repetem até se tornarem realidade interior. Cada decisão, cada pequeno ato deixa uma marca. Uma única vez pode parecer insignificante. 2 vezes ainda não muda nada. Mas quando a repetição se acumula, quando o ciclo não é quebrado, quando a consistência se mantém, seu cérebro entende: isso é quem eu sou. E é nesse ponto que a transformação deixa de ser apenas esforço e passa a ser identidade. Veja bem, quando sua identidade muda, você não está mais tentando. Você simplesmente é. Você se torna alguém que desperta cedo, porque faz parte de sua natureza. Você passa a escolher disciplina no lugar de conforto, porque essa escolha já não é negociável. A versão antiga que buscava atalhos começa a desaparecer. E é exatamente por isso que os 90 dias importam. Não porque sejam um período para testar, mas porque são o tempo necessário para tornar-se. É aqui que precisamos ser honestos. Transformação não acontece pela força da empolgação. O entusiasmo é frágil. O entusiasmo é como uma chama pequena que o vento apaga facilmente. O que constrói a verdadeira mudança é o que chamo de lei do momento. É quase como uma lei da física. Ação constante gera movimento, movimento gera ritmo e ritmo cria fluxo. Mas a maioria das pessoas nunca atinge esse fluxo porque vivem recomeçando. Fazem 3 dias, cedem ao quarto. Dedicam-se por 1 semana, desaparecem por 2. Estão sempre voltando ao mesmo ponto de partida. Sempre aguardando um clique mágico, uma motivação celestial que nunca chega. E eu lhe digo, motivação mente. Motivação é traiçoeira. Porque ela depende do humor, do clima, das circunstâncias externas. Já a disciplina é incorruptível. Ela não pergunta como você está. Ela não quer saber se você dormiu bem ou se o mundo ao redor é favorável. Disciplina simplesmente age. E é essa ação repetida, cega às desculpas, que cria o momento inevitável. Esse momento transforma esforço em fluxo, eleva peso em leveza. Transforma o que antes parecia difícil em algo natural. A disciplina, praticada sem negociação, separa aqueles que vivem recomeçando daqueles que decolam. E chega um instante inevitável em que tudo se ajusta, seus hábitos se solidificam, seu corpo responde, sua mente enxerga resultados. Algo gira, algo muda. Nesse ponto que a roda da transformação passa a se mover sozinha, e você sente o impulso interno que o leva para frente. Mas aqui está o aviso. Para chegar a esse ponto, você terá que atravessar a resistência. Haverá dor, haverá atrito, haverá dias em que nada parecerá acontecer, em que o esforço parecerá inútil. É aí que muitos desistem. É nesse exato ponto que a maioria abandona o processo. Mas eu quero que você grave em sua mente: a resistência não é inimiga, é sinal. Resistência significa crescimento. Pense nos músculos, eles só se fortalecem sob tensão. As habilidades só evoluem com repetição.
A identidade só muda sob fricção emocional. Quando ficar difícil, quando os velhos hábitos começarem a chamar de volta, quando a voz interna tentar convencê-lo a parar, lembre-se, esse é o limite. E é no limite que a verdadeira transformação começa. A maioria para ir, mas você não. Porque você já decidiu. E uma decisão real não depende de sentimentos passageiros, depende da clareza de quem você deseja ser. Você quer ser alguém grandioso? Então entenda, grandeza não é fruto do acaso, não é privilégio de poucos sortudos. Ser grandioso é uma escolha diária de transformar-se, e toda transformação exige um preço. O desconforto é esse preço. A dor é a moeda de troca. Não há atalhos suaves, não existe deslizar levemente rumo à mudança profunda. Você vai pagar com foco, com energia, com sacrifício, mas saiba, aquilo que você constrói com esforço verdadeiro é só seu, e ninguém pode tirar de você. A disciplina que você cultiva torna-se patrimônio interno, algo intransferível, indestrutível. Por isso, nunca se esqueça. Quando sentir a pressão, quando sentir o atrito, quando parecer que está caminhando contra a corrente, lembre-se de que está exatamente no lugar onde deveria estar. É ali que o velho está morrendo e o novo está nascendo. E se você deseja caminhar profundamente por essa jornada, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui nós não tratamos de ilusões passageiras, mas de mergulhos que confrontam, que despertam, que rompem com o superficial. E eu quero que você comente aqui embaixo, como um pacto público: eu escolho a disciplina, não a motivação. Essa frase é mais que palavras, é um compromisso. Escrevê-la é um ato simbólico que reforça dentro de você a decisão de seguir adiante, mesmo quando a mente implorar para recuar. Lembre-se, a resistência não é um obstáculo a ser evitado. Ela é o portal que separa quem recomeça de quem renasce. Quando você começa a trilhar esse caminho, percebe que a transformação não é apenas um detalhe estético ou uma mudança de hábitos soltos. É a criação de uma nova identidade. Essa nova identidade se torna sua armadura. Ela o protege contra as dúvidas que antes o paralisavam. Ela se torna o combustível que o move, mesmo nos dias em que tudo parece pesado demais. Um homem ou uma mulher que se compromete verdadeiramente com 90 dias de foco inabalável não atravessa esse período da mesma forma e como entrou. Ele não apenas ganha força, ele reconstrói a própria mente. Ele aprende a reprogramar o cérebro, que antes respondia ao humor, às circunstâncias e aos caprichos da emoção, para agora obedecer apenas ao propósito. A partir desse ponto, não há mais espaço para hesitação. A pessoa que assume esse pacto aprende a aparecer mesmo quando não há aplauso, mesmo quando ninguém observa. Aprende a não depender de validação externa e, nesse processo, muda a narrativa interior. Deixa para trás o "estou tentando" e abraça a certeza do "eu sou". E aqui está o ponto decisivo da sua jornada. Você vai continuar apenas flertando com a ideia de mudar, repetindo promessas que se desfazem ao menor sinal de dificuldade? Ou vai finalmente se tornar a própria mudança? Quando você decide de fato, quando elimina as rotas de fuga, quando queima as pontes que poderiam levá-lo de volta ao antigo eu e torna o recuo impossível, algo extraordinário acontece. Seu sistema nervoso começa a se adaptar ao novo padrão. Seu ambiente responde à sua nova postura. Seus hábitos, que antes o dominavam, agora se curvam ao comando da sua nova identidade. É assim que a transformação é forjada, não em um único instante de entusiasmo, mas em 90 dias consecutivos de ação inegociável. Um dia após o outro, na disciplina que substitui a motivação passageira, na consistência que destrói as desculpas. Pare de esperar que o caminho se torne tranquilo. Ele não será.
e nem deveria ser. O desconforto que você sente é um sinal de crescimento, não de erro. Cada vez que a dor se apresenta, ela está lhe dizendo: continue. Cada vez que a resistência aparece, ela é como um semáforo verde, mandando você avançar, não recuar. E se você permanecer firme nesses 90 dias, não apenas se sentirá diferente, você será diferente. O mundo ao seu redor talvez não o reconheça, mas o mais profundo é que você mesmo não se reconhecerá, porque terá se tornado maior do que a versão antiga acreditava ser possível. Toda transformação verdadeira possui um ponto de virada, um instante em que a pergunta muda. Você deixa de perguntar: o que devo fazer? E começa a afirmar: o que precisa ser feito, eu farei. Esse é o momento em que a consciência desperta para sua própria grandeza. Os primeiros passos dessa jornada serviram para acender a chama. Agora é hora de construir a fornalha. Este é o espaço em que ergueremos uma estrutura sólida, firme o bastante para tornar o fracasso mais difícil do que o sucesso. E é aqui que apresento a você o plano de trancamento dos 90 dias. Ele é simples, direto, poderoso, mas não foi feito para confortá-lo. Ele foi desenhado para fazê-lo crescer. Esse plano se apoia em 4 pilares, 4 práticas inegociáveis que você cumprirá todos os dias, sem desculpas, sem brechas, sem concessões. Cada pilar aprimora uma parte essencial de sua identidade. E quando praticados juntos, eles não apenas fortalecem aspectos isolados, mas criam uma versão de você mais clara, mais sólida e mais imbatível do que qualquer uma que já existiu. O primeiro pilar é a mente. Você nunca será maior do que seus próprios pensamentos. A qualidade da sua vida nunca ultrapassa a qualidade daquilo que ocupa sua consciência. Por isso, durante os próximos 90 dias, você dedicará 1 hora inteira todos os dias a alimentar sua mente com intenção. Não se trata de distrações superficiais, mas de nutrir-se com ideias que expandem, que elevam, que despertam sua psique adormecida. Quando você treina o corpo, ele se fortalece. Quando você treina a mente, ela se expande. E o primeiro passo para a verdadeira transformação é assumir o controle do alimento mental que você consome diariamente. Esses pilares, quando somados, constroem não apenas hábitos, mas uma nova forma de ser. Eles forjam o caráter, alinham o propósito e instalam dentro de você a energia necessária para romper qualquer barreira. Se essa visão toca algo dentro de você, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui não oferecemos atalhos fáceis, mas mergulhos profundos que irão confrontar seu antigo eu e despertar a versão grandiosa que aguarda ser revelada. E deixe seu pacto escrito nos comentários para que seja real, não apenas em pensamento. Eu escolho me tornar a mudança. Essas palavras são mais do que um gesto. São um símbolo de decisão, uma declaração de que o antigo eu não tem mais poder sobre você. A chama já foi acesa. Agora é hora de erguer a fornalha. Você está pronto? O primeiro pilar da sua transformação é a mente. Nada de conteúdos superficiais, distrações vazias ou informações descartáveis. Essa etapa é sobre foco. É sobre escolher, conscientemente, o que você coloca dentro de si. Durante os próximos 90 dias, você dedicará 1 hora inteira todos os dias à construção da sua psique. Leitura de livros que desafiem suas crenças. Escrita de ideias, metas e reflexões que tragam clareza ao seu caminho. Exercícios de pensamento profundo que lhe permitam olhar para além da superfície. Essa hora não é para distração, ela é para instalar um novo sistema operacional no seu cérebro. E por quê? Porque a maioria das pessoas vive no piloto automático,
consomem lixo mental, alimentam-se de ruídos, distrações e negatividade. Como resultado, caminham pela vida sem clareza, sempre reativas, nunca criativas. Mas você não será mais assim. A partir de agora, sua mente será sua arma mais poderosa. Escolha conteúdos que elevem, que expandam sua consciência. Leia para crescer. Escreva para organizar seus pensamentos. Reflita sobre quem você está se tornando. 1 hora por dia não apenas renova seus pensamentos, ela reprograma sua identidade. Com o tempo, você notará que começa a agir diferente, falar diferente, pensar com mais estratégia, porque sua mente estará sendo alimentada com intenção e não com distração. O segundo pilar é o corpo. O corpo sustenta a mente e a mente guia o corpo. Ambos se alimentam mutuamente. Se sua mente é forte, mas seu corpo está fraco, sua energia se desfaz antes de alcançar a ação. Se o corpo é saudável, mas a mente está perdida, não há direção. É o equilíbrio entre os dois que cria consistência. Por isso, a partir de hoje, você se moverá todos os dias. No mínimo 30 minutos, idealmente 60. Não importa se corre, levanta peso, nada, caminha com propósito ou sobe escadas. O importante não é a forma, mas a intensidade. Esse pilar não é sobre estética, é sobre energia, é sobre disciplina. Seu corpo é a base que sustenta seus resultados. Um corpo negligenciado quebra o foco, desgasta a mente e rouba sua clareza. Você não precisa de academia, nem de treinador, nem de música. Precisa apenas de decisão. Cada gota de suor é uma declaração silenciosa. Eu não negocio com a fraqueza. Com o tempo, seu corpo deixa de ser uma limitação e se torna uma alavanca. Uma âncora firme que sustenta seu propósito. Um amplificador da sua identidade renovada. O terceiro pilar é a missão. Você não pode mais acordar e esperar que o dia decida por você. Não pode mais deixar que os acontecimentos externos determinem seu destino. A partir de agora, todos os dias, você dedicará 90 minutos de trabalho profundo ao que está construindo. Sem celular, sem distrações, sem pausas desnecessárias. Se você escreve, escreva. Se constrói, construa. Se aprende, estude. E se ainda não sabe exatamente qual é a sua missão, então buscá-la se torna a sua missão. Porque viver sem propósito é viver no vazio. E por que 90 minutos? Porque a maioria das pessoas não oferece sequer isso aos próprios sonhos em uma semana inteira. Mas você, ao dedicar 90 minutos todos os dias durante 90 dias, terá acumulado 135 horas. Pense nisso. 135 horas de dedicação focada sem dispersões é como meio turno de trabalho entregue apenas para sua maestria pessoal. Essa será a diferença que separará você da maioria. O quarto pilar é a quietude. Se sua mente nunca silencia, sua visão nunca clareia. Se você nunca para, nunca ouve sua própria alma. Por isso, diariamente, você reservará entre 10 e 20 minutos para o silêncio total. Sem celular, sem som, sem estímulos externos. Apenas você consigo mesmo. É nesse espaço que o estresse se dissolve, que suas ideias tomam forma, que sua respiração encontra ritmo, que você se reconecta com o que realmente importa. Você pode chamar de meditação, pode chamar de contemplação, pode simplesmente sentar-se em silêncio, respirar profundamente. O nome pouco importa. O que importa é o efeito. A quietude abre clareiras na sua consciência. Ela organiza, acalma e revela. Esses 4 pilares, mente, corpo, missão e quietude, são o alicerce sobre o qual você erguerá a sua nova identidade. Não são práticas negociáveis. São compromissos diários. São o caminho que torna a transformação inevitável. Lembre-se, não se trata apenas de fazer, trata-se de tornar-se.
Não se trata de testar por alguns dias. Trata-se de trancar-se por 90 dias, sem rotas de fuga, sem retorno. Se você está pronto para esse pacto, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui você encontrará não apenas palavras, mas guias para atravessar essa jornada de profundidade e autodomínio. E escreva nos comentários, como um compromisso público: eu tranco 90 dias pela minha nova identidade. Declare isso, não apenas para mim, mas para você mesmo, para que, daqui a 90 dias, ao olhar para trás, você veja que cumpriu cada etapa. Diante de si, os 4 pilares. Agora é hora de erguer a fundação da sua transformação. O silêncio, esse espaço aparentemente vazio, é na verdade o berço da clareza. Quando você se entrega a alguns minutos de quietude, seja sentado, deitado, respirando conscientemente ou apenas observando, descobre algo que a maioria esqueceu. Você ainda é capaz de estar presente. Vivemos cercados por estímulos incessantes, notificações, sons, preocupações, obrigações, e essa avalanche roubou do ser humano sua habilidade mais sagrada: pensar por si mesmo. Quando você se permite estar em silêncio, rompe o vício pelo ruído e desperta a força da presença. E a presença, meu caro, é o portal da clareza. E a clareza é o que desperta o verdadeiro poder. Este é o 4º pilar, mas não se engane, ele é um dos mais profundos, pois é nele que você se reencontra, apenas você, sua respiração e sua consciência. Nesse estado, os fardos se dissolvem, as pressões se afastam e, de repente, o essencial emerge. É no silêncio que você descobre o que realmente importa, onde suas ideias encontram espaço para florescer, onde a sua visão se organiza e ganha contornos nítidos. Talvez seja uma meditação simples, talvez uma caminhada desacelerada, talvez apenas deitar no chão e sentir o ar entrando e saindo dos pulmões. O formato é irrelevante. O que realmente importa é desligar-se do barulho, do excesso, do supérfluo, para se reconectar com sua missão. Mas agora chegamos ao coração de toda essa jornada, o ponto que diferencia os que apenas sonham daqueles que realmente se transformam. O 5º pilar, o mais decisivo de todos. Pilar 5. Viver sem negociação. Aqui, a teoria se cala e o compromisso fala. Aqui não existe talvez, não existe amanhã, não existe quando eu tiver vontade. Você cumpre o que prometeu a si mesmo. Ponto final. Este pilar não é apenas mais uma prática. Ele é o alicerce invisível que sustenta todos os outros. Sem ele, nada permanece de pé. É neste terreno que meninos se tornam, que intenções se transformam em destino. É nesse campo que suas palavras ganham peso, que sua identidade deixa de ser uma promessa e passa a ser um fato. Viver sem negociação significa que você não pula dias. Significa que você não cria desculpas, que você não adapta seu compromisso ao sabor do humor. Significa que o contrato que você assinou consigo mesmo nos primeiros dias desses 90 é inviolável. Não existe plano B, não existe saída. É você, sua disciplina e sua transformação. E é justamente essa rigidez, essa decisão sem volta, que molda o novo você. A maioria das pessoas ainda não entendeu. Elas acreditam que o sucesso depende de talento, de dons escondidos, de sorte. Não. O verdadeiro sucesso é sobre não negociar consigo mesmo. Veja, todos começam com energia, mas basta a primeira dificuldade e elas já começam a barganhar. Hoje eu não vou. Amanhã eu compenso. Já fiz o bastante. Não tem problema se eu falhar só desta vez. E pouco a pouco, elas escavam a própria ruína. Elas ensinam ao cérebro uma lição fatal. Minhas palavras não significam nada. Quando você não cumpre o que diz, você mina a confiança que tem em si mesmo. E um homem que não confia na própria palavra está condenado a vagar em círculos.
Mas você não. Você vai andar pelo caminho estreito, vai ser fiel ao compromisso mesmo quando não houver vontade. Mesmo quando o tédio apertar, mesmo quando o cansaço parecer insuportável. É justamente nesses momentos que a verdadeira transformação acontece. É no desconforto que o novo eu começa a emergir. É no suor da disciplina que a versão futura de você começa a confiar na versão presente. Entenda, viver sem negociação não é sobre ser perfeito, é sobre ser persistente. Perdeu um treino? Compense no próximo dia com intensidade dobrada. Perdeu um bloco de foco? Encontre tempo, reorganize sua agenda, recupere. Mas jamais permita que o hábito da desistência se infiltre novamente. Não é hora de amolecer, não é hora de brincar com a própria identidade. Você está em um processo que exige tudo de você, e se entregar menos que isso significa voltar para a estagnação que você jurou abandonar. Lembre-se, o desconforto é o preço da nova versão de você. E esse pagamento não é mensal, não é semanal, é diário. É o preço de acordar e se olhar no espelho com respeito. É o preço de, em 90 dias, se tornar alguém que nem você mesmo reconhece. E eu lhe digo com a convicção de quem estudou a alma humana em suas profundezas. Quando você atravessa esses 90 dias sem negociar, sem se corromper, sem se trair, não há limite para onde pode chegar. Porque a vitória não será apenas externa. A vitória estará gravada em seu sistema nervoso, em sua mente, em seu coração. Se você está me ouvindo agora e sentiu a força dessa mensagem, declare em voz alta ou escreva nos comentários: eu não negocio mais comigo mesmo. Essa é a frase que sela o compromisso, que fortalece a decisão. E lembre-se, inscreva-se aqui no canal Mentalidade Inabalável, porque esse é o espaço onde você vai continuar alimentando sua transformação diariamente. Cada vídeo é mais uma peça dessa construção interna. Não caminhe sozinho, caminhe junto de uma comunidade que está forjando uma nova identidade. Agora me diga, está pronto para viver sem negociação? Quando você se compromete verdadeiramente com esse período de 90 dias, algo silencioso e poderoso começa a acontecer dentro de você. Sua mente, antes dispersa, começa a se afiar como uma lâmina bem forjada. Suas decisões, que antes eram arrastadas por indecisões e dúvidas, tornam-se rápidas, claras, quase instintivas. Sua visão de futuro se amplia, como se camadas de neblina estivessem sendo retiradas dos seus olhos. Seus pensamentos deixam de vagar de forma caótica e começam a se elevar em direção a um propósito maior. E não é apenas sua mente que se transforma. Seu corpo, que tantas vezes foi negligenciado, começa a responder. Ele se fortalece, não apenas em termos de aparência ou estética, mas na forma como sustenta sua postura diante da vida. Você começa a caminhar com mais firmeza, a se mover com mais energia, a se comportar com uma confiança que não depende da aprovação externa. Essa confiança nasce do silêncio, do foco, da disciplina que você cultivou dia após dia. Veja bem, quando você se afasta da multidão barulhenta e dispersa, quando aprende a silenciar as vozes externas para escutar a sua própria, você cria uma presença magnética. As pessoas podem até não entender racionalmente, mas percebem, elas sentem. É impossível ignorar alguém que carrega dentro de si uma clareza conquistada pelo esforço e pela disciplina. A disciplina, que antes parecia uma luta constante contra a preguiça ou contra as tentações, passa a ser simplesmente sua identidade. Você não precisa mais se convencer a agir. Você não precisa mais de lembretes, incentivos ou palmas. Você simplesmente faz. Age com naturalidade, constrói com consistência, vive de maneira diferente. Esse é o verdadeiro propósito do trancamento de 90 dias.
não é marcar tarefas numa lista, é se tornar alguém que já não negocia com a própria fraqueza. O antigo você gastava energia negociando com o medo, com a dúvida, com a procrastinação. Faço ou não faço, hoje ou amanhã. Mas o novo, você, já não desperdiça tempo nesse dilema. Existe apenas uma regra, sem negociação. Se você está realmente comprometido com sua transformação, precisa aprender a tomar decisões que não serão revistas amanhã. Eu chamo isso de decisões de 90 dias. Você decide uma vez e essa decisão se torna lei interior. Você não desperdiça energia reconsiderando. Você apenas vive dentro dessa escolha. Isso é poder. Isso é liberdade. E é aqui que você vai precisar cortar sem piedade tudo o que te enfraquece. Distrações? Fora. Rolagens aleatórias em redes sociais? Fora. Estímulos vazios que alimentam sua ansiedade, mas não constroem nada? Fora. A partir de agora, seu ambiente é campo de batalha, e tudo que não eleva o seu foco se torna uma ameaça. Se algo não multiplica sua missão, não pertence ao seu dia. Conversas pequenas e fúteis, eliminadas, dramas sem propósito, cortados, palavras que te diminuem ou te prendem a uma versão antiga de si mesmo, já não cabem. Cada diálogo, cada encontro, cada interação nos próximos 90 dias precisa te fortalecer, expandir sua consciência, alinhar seu foco. Caso contrário, está drenando sua energia. E a sua energia, de agora em diante, é sagrada. Proteja-a como se protege um tesouro. Quero falar agora de algo que muitos consideram inofensivo, mas que mina silenciosamente sua clareza: o álcool. Se você realmente leva a sério a construção de sua presença, da sua força e da sua clareza, então não há espaço, neste período, para substâncias que amortecem sua mente. Beber pode parecer uma forma de relaxar, mas é regressivo. Bagunça o seu sono, reduz sua energia vital, embaraça sua visão. Isso não é compatível com o nível de lucidez que você está construindo. Então, corte. Não para sempre, mas por agora. Por esses 90 dias de sprint em direção à sua melhor versão, não há lugar para o que diminui sua vibração. E precisamos também falar da dopamina. A maioria das pessoas acredita que não é viciada em nada, mas quando observamos mais de perto, vemos que estão presas em ciclos compulsivos, checando notificações a cada minuto, buscando pequenos prazeres instantâneos para escapar do vazio, correndo atrás de estímulos fáceis para anestesiar a falta de propósito. Isso é vício, um vício silencioso, disfarçado de normalidade. Durante esse processo, você vai aprender a reeducar a sua dopamina, a buscar prazer não nas recompensas rápidas e vazias, mas na construção, no silêncio, no esforço, no desconforto que fortalece. Esse é o verdadeiro treino. Treinar seu cérebro para encontrar satisfação na disciplina e não na distração. Pense comigo, se você conseguir se libertar do barulho externo, se conseguir cultivar essa clareza e essa disciplina por apenas 90 dias, você não voltará a ser o mesmo. Porque o que se conquista nesse processo não é apenas uma meta cumprida, mas uma identidade transformada. Agora, eu quero que você escreva nos comentários uma frase que represente sua decisão de verdade. Pode ser algo como: eu protejo minha energia como um tesouro, ou eu não negocio com minha fraqueza. Declare a sua escolha. Escreva, porque isso sela o compromisso. E lembre-se, se você ainda não está inscrito no canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora mesmo. Aqui, vamos continuar aprofundando esses princípios para que você se mantenha firme, consciente e cada vez mais próximo da sua melhor versão. A maioria das pessoas acredita que está viciada em distrações. Pensam que o problema é o celular, as redes sociais, as conversas inúteis. Mas a verdade é muito mais profunda. Você não é viciado em distração, você é viciado na química por trás dela. Seu cérebro foi programado para buscar pequenas doses de dopamina,
essas migalhas de prazer imediato que vêm em forma de notificações, curtidas, mensagens, novidades irrelevantes. Cada vez que você cede a isso, você não apenas perde tempo, você reforça uma identidade frágil, dependente de estímulos externos para se sentir vivo. E o mais cruel é que, enquanto você caça essas migalhas, você abandona a possibilidade de construir um império interior. Você se contenta com recompensas instantâneas, quando poderia estar conquistando algo que gera orgulho, propósito e grandeza. Por isso, os próximos 90 dias não são sobre buscar prazer imediato. Eles são sobre recondicionar sua mente, reiniciar sua base. E esse reinício não virá do excesso, mas do silêncio, do tédio e da disciplina. Você vai aprender a encontrar satisfação não mais em notificações que piscam na tela, mas no foco que se aprofunda, no esforço físico que fortalece, no avanço silencioso que só você percebe. No início, esse processo será desconfortável e eu digo, ainda bem que será. O desconforto é a prova de que você está se libertando da prisão invisível que os estímulos criaram em sua mente. É como retirar uma droga. O corpo treme, a mente resiste, mas logo você descobre que pode viver, e viver muito melhor, sem aquilo que antes parecia indispensável. E para que isso funcione, seu ambiente precisa se tornar sagrado. Veja bem, se você tentar evoluir em meio ao caos, à bagunça, ao excesso de estímulos e desordem, você vai fracassar. O ambiente molda sua mente. Por isso, organize, limpe, torne cada espaço parte do seu sistema de transformação. Seu quarto precisa respirar ordem. Sua cozinha precisa refletir clareza. Seu celular e seu computador precisam ser ferramentas, não armadilhas. Nada pode ser improvisado. Nada pode ser aleatório. Cada detalhe precisa carregar intenção. Esse princípio também vale para sua mente. Você terá que impor limites rigorosos. Isso significa proteger seu tempo das pessoas que não compreendem sua jornada. Significa apagar aplicativos que sugam sua energia. Significa silenciar notificações que sequestram sua atenção. Significa parar de checar o celular a cada minuto, como se estivesse à espera de algo que nunca vem. Ao criar esse espaço protegido, você está dizendo ao seu subconsciente: eu estou 100% comprometido com a minha transformação. Mas toda vez que você se permite distrair, a mensagem é oposta. Eu ainda não levei minha decisão a sério. E essa pequena concessão destrói sua disciplina. É um pacto invisível que você quebra com você mesmo. Por isso, compreenda, cada escolha mínima importa. E quando você decide seguir em frente, mesmo sem aplausos, mesmo sem motivação, mesmo cansado ou entediado, você envia outra mensagem ao seu ser mais profundo. Esse é meu novo eu. Essa é minha nova identidade. O cérebro não precisa de mais estímulos, ele precisa de comandos. Precisa que você estabeleça uma hierarquia clara. Não é o humor que manda, não são os sentimentos que ditam a ação, mas sim a sua decisão. Porque veja, se seus sentimentos governam seu comportamento, resultados sempre serão frágeis e instáveis. Um dia você age, no outro não. Um dia se sente forte, no outro se rende. Assim, ninguém constrói nada sólido. Agora é a hora de inverter esse jogo. É a hora de assumir o controle de si mesmo. É a hora de reprogramar sua mente para apoiar sua visão, não suas fraquezas. Você precisa decidir, aqui e agora, quais são seus inegociáveis. O que será eliminado, o que será mantido, o que merece sua energia e o que nunca mais terá acesso a ela. Pessoas, ambientes, hábitos, conteúdos, tudo precisa passar pelo crivo da sua decisão. E quando essas escolhas forem feitas, viva dentro delas sem revisar. Não abra brechas, tranque o sistema e execute.
porque essa jornada não é sobre se obrigar a ser disciplinado, é sobre finalmente se tornar alguém que conclui o que começa. Esse é o verdadeiro poder dos 90 dias. Eles não servem para cumprir uma lista de tarefas, mas para forjar uma nova identidade. A maioria das pessoas não falha por fraqueza, mas por falta de convicção. Tropeçam porque deixam as emoções oscilarem em suas ações. Perdem porque nunca decidiram de verdade. Eu lhe digo, a decisão verdadeira é irrevogável. Uma vez tomada, ela não depende de humor, nem de vontade, nem de circunstâncias. Ela simplesmente existe e guia cada passo. E aqui eu convido você a refletir. Está disposto a pagar o preço do desconforto para construir a liberdade? Está disposto a abrir mão das migalhas para conquistar a grandeza? Se sim, escreva aqui nos comentários. Eu estou comprometido com a minha transformação. Repita isso como um pacto consigo mesmo. E lembre-se, se deseja continuar aprofundando sua mente, se deseja ouvir mais reflexões que rompem a superfície e tocam a alma, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Porque esta jornada não é apenas minha voz, é a sua experiência, é o seu despertar. A maior fraqueza da maioria das pessoas não é a falta de força ou de inteligência, mas a incapacidade de sustentar o que começaram. Todos querem mudar de vida, mas poucos permanecem firmes após a primeira onda de entusiasmo. Iniciam com energia, estabelecem metas, compram cadernos novos, criam listas de tarefas, assistem a vídeos motivacionais, sentem-se invencíveis por alguns dias. Mas assim que o brilho inicial se apaga, tudo desmorona. Voltam para os velhos hábitos, justificam, adiam e o ciclo recomeça. Essa é a armadilha de depender da motivação. A motivação é como o vento. Ora sopra forte, ora desaparece. Constrói sua vida sobre ela, sua casa desmorona. Emoções são instáveis por natureza, e tudo o que depende delas também se torna instável. A verdadeira transformação não acontece quando você se sente motivado, mas quando você decide caminhar mesmo sem sentir nada. O segredo não está no impulso emocional, mas na identidade que você escolhe carregar. É aqui que surge um princípio profundo, a ancoragem de identidade. Você deixa de agir como a pessoa que era e começa a agir como quem está se tornando. Não amanhã, não quando as circunstâncias estiverem perfeitas, mas agora. Você assume a postura do eu já sou. Você não tenta ser disciplinado. Você simplesmente age como alguém que já tem disciplina. Você não espera se tornar consistente. Você se comporta como quem já é consistente por natureza. Compreenda, o comportamento segue a identidade. Se você acredita ser alguém que sempre desiste, seu inconsciente buscará confirmar essa crença. Mas se você se vê como alguém que cumpre a palavra, você manterá seus compromissos mesmo diante da dor, do cansaço ou da dúvida. É assim que se constrói consistência. Não por emoção, mas por identidade. As pessoas gastam energia demais obcecadas por metas. Definem metas, sonham com metas, mas esquecem do que realmente sustenta a caminhada. Os sistemas. A meta é o destino, o sistema é o veículo. Quem olha apenas para a chegada se perde no caminho. Quem fortalece o veículo alcança o destino naturalmente. Pergunte-se, quais são os seus... O que você faz todas as manhãs, todas as noites? Como organiza o seu tempo de trabalho? Como estrutura seus treinos, suas leituras, seu momento de reflexão? Seus sistemas precisam ser tão simples e claros que você não precise pensar, nem negociar. Você simplesmente executa. Quando se pensa demais, o velho eu aparece com desculpas. O novo eu não negocia, apenas age. E para manter esses sistemas vivos é necessário rastrear. O que não é monitorado não acontece. O cérebro humano é mestre em distorcer a realidade.
Ele exagera o esforço feito, esquece os dias pulados, cria narrativas para proteger o ego. Mas os dados não mentem. Se você marcou no calendário, está feito. Se não marcou, não existe. Crie rastreadores de hábitos. Use um calendário, post-its na parede, tabelas simples. Visualize o progresso. O cérebro ama progresso visível, porque isso libera dopamina. Mas, desta vez, não a dopamina da distração vazia, e sim a dopamina conectada à disciplina. Quando você olha para uma sequência de dias riscados, sente orgulho, não quer quebrar a corrente. Pensa 2 vezes antes de faltar a um treino ou de deitar sem cumprir o compromisso. Você enxerga o custo real da quebra, não em teoria, mas em algo que está diante dos seus olhos. E mais do que sistemas e rastreadores, você precisa de rituais, ritmos que dão estabilidade ao seu inconsciente. Acordar no mesmo horário, manter a mesma rotina inicial de manhã, criar um ritual noturno para encerrar o dia. Isso pode parecer simples, mas é extremamente poderoso. O ritual cria ritmo, o ritmo gera momentum. E o momentum transforma esforço consciente em hábito automático. Esse é o verdadeiro segredo. Automatizar. Criar uma vida em que não seja necessário lutar todos os dias contra a resistência, mas em que seus hábitos o carreguem naturalmente. Quando a disciplina se torna parte da sua identidade, não há mais batalha entre querer e fazer. Você apenas faz, porque isso agora é você. É aqui que muitos se perdem. Esperam. Sentir vontade para agir. Mas o que estou lhe dizendo é exatamente o contrário. Haja como se já fosse quem deseja ser. Esse é o caminho mais profundo da psicologia da transformação. A identidade molda a ação, e a ação confirma a identidade. Por isso, eu lhe digo, decida hoje quem você é. Não quem gostaria de ser, mas quem você já é a partir de agora. E depois, viva essa decisão com consistência. Escreva nos comentários: eu escolho viver como meu novo eu. Essa simples frase vai marcar o seu compromisso público com a sua transformação. E lembre-se, este é o canal Mentalidade Inabalável. Inscreva-se, porque aqui estamos construindo juntos não apenas conhecimento, mas uma base sólida de transformação. Se você sente que essa mensagem está falando diretamente com você, clique em se inscrever agora mesmo e continue essa jornada. Se você deseja realmente blindar seus 90 dias de transformação, precisa começar e terminar cada dia com ritual e intenção. A primeira e a última hora do seu dia devem se tornar sagradas. De manhã, dedique-se à leitura profunda, ao movimento que fortalece o corpo, ao silêncio que afina a mente e à clareza de intenção que direciona suas ações. À noite, pratique reflexão, planejamento e desconexão total. Encerre o dia com disciplina e o restante do seu tempo se alinhará naturalmente, porque a base da transformação não é circunstancial, é ritualística, constante e inegociável. Haverá momentos em que tudo parecerá difícil, e isso é inevitável. É nesse ponto que sua ancoragem de identidade entra em ação. Pergunte-se: o homem que estou me tornando faria isso agora? Ele abandonaria seu hábito, se renderia à distração, cederia ao desconforto? Ou ele se levantaria, mesmo cansado, mesmo ocupado, e faria o que precisa ser feito? Essa pergunta é um espelho poderoso. A resposta está sempre dentro de você, e quanto mais vezes você escolhe agir de acordo com ela, mais você se transforma na própria resposta. Durante esses 90 dias, você encontrará 3 muros, momentos inevitáveis que testarão sua determinação. O primeiro muro aparece entre os dias 7 e 10. É a fase da resistência bruta. A empolgação inicial desaparece e você fica cara a cara com sua antiga versão. Ela tenta convencê-lo a desistir. Está difícil, tire um dia de folga, você já fez bastante. Tudo isso é mentira.
São murmúrios do conforto, da preguiça, da identidade que não quer evoluir. Este é seu primeiro teste real e ele deve ser vencido em silêncio. Não há aplausos. Aqui, apenas você e sua decisão. O segundo muro surge por volta do dia 30. Neste ponto, você já não está lutando com dor, mas com o tédio. A rotina se tornou repetitiva, quase mecânica. Parece que nada muda, que os resultados não aparecem, que o esforço diário é invisível. É aqui que muitos desistem, não por incapacidade, mas por dúvida. Será que isso está funcionando? Será que vale continuar? E se eu mudasse tudo? Cuidado com essa armadilha. Você está prestes a colher os frutos, mas a maioria ainda abandona a semente antes que ela germine. Persistir apesar do tédio é o que separa os que mudam daqueles que apenas flertam com a mudança. O terceiro muro se ergue por volta do dia 60. É aqui que a transformação começa a se manifestar de maneira silenciosa, mas poderosa. Você acorda e percebe que algo dentro de você está diferente. Sua mente se mostra mais firme, mais clara. Suas palavras começam a pesar menos do que suas ações. Os hábitos fluem de maneira natural. O corpo responde com energia e a mente não resiste mais à disciplina. O ritmo da rotina se torna seu aliado e não mais uma prisão. E então chega o dia 90. Olhe para si mesmo e reconheça que você não é mais a mesma pessoa. Está mais forte, mais centrado, mais consciente. Sua presença fala antes mesmo da sua boca abrir. Você não precisou de elogios, aplausos ou motivação externa. Você simplesmente apareceu todos os dias, sem ruído, sem desculpas, até se tornar outro homem. E aqui está a verdade. A maioria nunca chega até aqui, não por falta de capacidade, mas por falta de decisão. Muitos apenas flertam com a mudança, mas você não. Você firmou um compromisso. Quando a vontade de parar surgir, quando sua mente tentar barganhar e dizer que não vale a pena, lembre-se, eu disse 90 dias, não 9. 9 dias não mudam nada, mas 90 dias, vividos com disciplina, atenção e foco, reprogramam sua mente, transformam sua identidade e redefinem sua vida inteira. Cada dia é um tijolo, e a construção da sua nova versão é lenta, mas irrevogável. Durante esses muros, lembre-se sempre de voltar à sua identidade. Pergunte a si mesmo todos os dias, quem eu escolhi ser hoje? E haja como essa pessoa. Essa é a chave da consistência verdadeira. Porque veja, o mundo exterior não vai dar sinais claros, nem aplausos constantes. Mas o mundo interno responde. Cada ação, cada ritual cumprido, cada dia em que você escolhe aparecer e executar, solidifica a sua nova versão. Agora, eu quero que você compartilhe nos comentários a sua própria declaração de identidade para esses 90 dias. Algo como, eu sou alguém que cumpre o que começa todos os dias, sem desculpas. Escreva, porque declarar é tornar real. E se você ainda não está inscrito no canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora. Aqui você encontrará suporte, reflexão e o conhecimento necessário para manter essa consistência, superar os muros e emergir transformado. A jornada não termina com um vídeo. Ela continua a cada dia e você não precisa caminhar sozinho. Você pode pensar que mudar a vida é algo grandioso, distante, um evento que depende de sorte ou de circunstâncias externas. Mas deixe-me ser claro, não é sobre grandes revelações ou lampejos de inspiração. É sobre execução diária, implacável, por 90 dias. 9 dias não transformam nada. Um dia de ação isolado é apenas um dia. Mas 90 dias de repetição consciente, de disciplina absoluta, de presença inquebrantável, podem mudar tudo. E é exatamente isso que você escolheu para si mesmo. Esse é o contrato que você assinou, mas não é um contrato com o mundo. Não é com os outros que você fez esse acordo, é com você mesmo.
É uma promessa silenciosa, firme e inegociável. E inegociável significa exatamente isso. Não há espaço para desculpas, adiamentos, negociações internas. Respire fundo e diga em voz alta: eu disse 90, não 9. Reconecte-se com essa decisão agora. E cada vez que a tentação de desistir surgir, volte a essa frase como um mantra. Ela é o seu. Ela é o ponto de âncora para sua identidade emergente. No início, os dias serão pesados, o esforço vai doer, a resistência vai aparecer, os hábitos vão pesar em cada fibra do seu ser. Mas existe um momento, e você chegará a ele, se persistir, em que o esforço começa a mudar de sabor. Ele deixa de ser um fardo e se torna combustível. Os hábitos que antes pareciam difíceis, cansativos ou desagradáveis se tornam naturais, quase automáticos. Aquela voz interior que murmurava: isso é impossível, não dá conta, está pesado demais, se transforma em algo completamente diferente, uma afirmação silenciosa e poderosa da sua nova identidade. Ela diz: isso sou eu agora, eu faço isso, eu sou isso. Essa transformação não é motivação passageira, não é um pico emocional que vai desaparecer ao menor contratempo. Isso é identidade. A repetição molda quem você é. O que você faz todos os dias, mesmo que ninguém esteja olhando, torna-se a base de quem você acredita ser. Acredita ser que define como você age, como reage, o que tolera e como se comporta diante de qualquer desafio, especialmente quando ninguém reconhece seu esforço. Não se engane, você não está apenas marcando tarefas em uma lista ou se arrastando por obrigações tediosas. Cada rotina cumprida, cada hábito mantido, cada momento de disciplina silenciosa é uma mensagem profunda enviada ao seu próprio inconsciente. É como se você estivesse dizendo: eu sou o tipo de pessoa que faz isso todos os dias, sem precisar de incentivo, sem precisar de aplausos, sem depender de motivação externa. Eu sou essa pessoa. E aqui está a grande diferença entre quem tenta e quem se torna. Você não está tentando ser melhor. Você já é melhor. Você não espera por uma versão ideal que um dia surgirá. Você constrói essa versão agora, tijolo por tijolo, hábito por hábito, ação por ação. A transformação verdadeira acontece na rotina invisível, nas escolhas silenciosas, nas decisões repetidas sem testemunha, sem validação externa. Esse é o poder da autossugestão. Cada vez que você cumpre seu ritual, você reprograma sua mente, fortalece seu caráter e solidifica sua identidade. Você ensina ao cérebro que o que antes era opcional agora é inegociável. Você se torna alguém que cumpre o que começa, alguém que permanece firme, mesmo quando a vontade falha, alguém que deixa o conforto e a procrastinação para trás, porque agora há um novo padrão, uma nova forma de existir, mais elevada e mais consciente. E, lembre-se, isso não é teoria, não é motivação momentânea. É um treinamento psicológico profundo e estruturado. É o caminho pelo qual você se torna inabalável. E se você sente que está pronto para assumir esse compromisso, deixe nos comentários: eu sou disciplinado todos os dias sem desculpas. Declare sua identidade, faça dela visível. E se ainda não se inscreveu no canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora para continuar essa jornada comigo, porque aqui não falamos apenas sobre ideias, falamos sobre transformação real, sobre construção de um novo eu, sobre disciplina aplicada e presença consciente em cada momento da sua vida. Você chegou até aqui. Cada palavra que leu, cada conceito que compreendeu, cada reflexão que permitiu entrar na sua mente foi um tijolo colocado na construção de uma nova identidade. Agora é hora de consolidar
tudo isso, tudo o que foi falado, cada ritual, cada pilar, cada decisão inegociável, tudo converge neste momento final. A escolha consciente de se tornar a sua versão mais forte. Alimente a sua mente todos os dias com a identidade que você escolheu. Faça disso mais do que pensamento, faça disso prática. Repita mentalmente, até que se torne tão natural quanto respirar. Eu sou o construtor. Não espero pelas condições ideais. Eu as crio. Não espero pela virada. Eu a faço acontecer. Permita que essas palavras se enraizem em sua mente, mais fortes que qualquer dúvida, mais sólidas que qualquer resistência, mais verdadeiras que os resquícios do antigo você. O ciclo de 90 dias não é uma experiência superficial, não é um teste passageiro. É um mergulho profundo na sua própria psique, na sua própria força de vontade, na sua capacidade de disciplina. Quando você se compromete verdadeiramente, não há volta. Você não apenas completa tarefas ou marca hábitos no calendário. Você se transforma de dentro para fora. O mundo vai notar essa mudança, mas você não precisará explicar, justificar ou se vangloriar. Seus resultados serão tão claros e contundentes que falarão por você. A sua presença, o seu foco, a sua calma, a sua energia, tudo isso se tornará uma assinatura que o identifica sem precisar de palavras. E perceba, a transformação verdadeira não acontece por sorte nem por inspiração momentânea. Ela acontece pelo compromisso silencioso, pela repetição diária, pela disciplina inquebrantável. É quando você aparece, mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo quando a mente tenta convencer você a desistir. É nesse ponto que o verdadeiro eu emerge. É quando você percebe que não está apenas tentando ser alguém melhor, mas está sendo essa pessoa agora. Cada ação, cada escolha, cada hábito mantido constrói a ponte para esse novo eu, e cada ponte é inquebrável, porque foi construída com consciência e intenção. Se algo dentro de você despertou agora, se existe um fogo queimando no peito, não deixe que ele se apague nos próximos minutos. Não espere que a tela escureça para abandonar sua promessa consigo mesmo. Comprometa-se agora, tranque-se nesse ciclo de 90 dias, construa o sistema que sustenta sua nova identidade, elimine o ruído, elimine distrações, elimine tudo que não serve ao seu crescimento. Este é o momento de conhecer sua versão mais forte, aquela que já está esperando por você do outro lado desta batalha. E eu quero que você faça isso de forma consciente. Declare nos comentários: eu me comprometo com meus 90 dias. Eu sou o construtor da minha vida. Escreva, porque declarar é tornar real. E tornar real é criar um contrato com sua própria mente. Se você ainda não se inscreveu no canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora. Aqui não estamos apenas falando de mudanças passageiras. Estamos construindo identidade, disciplina, foco, presença e transformação verdadeira. Deixe seu like se essa mensagem ressoou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e mantenha-se firme nesse caminho. Quando esses 90 dias terminarem, você não será apenas alguém que tentou, você será alguém que construiu, alguém que cumpriu, alguém que venceu a si mesmo. Não haverá retorno. Você emergirá renovado, afiado, quase irreconhecível. E o mais importante, você terá descoberto algo que ninguém pode tirar de você. A certeza de que é capaz de transformar sua vida por completo, quando decide, com clareza e disciplina, que nada será maior do que seu compromisso consigo mesmo. Este é o fim deste capítulo, mas é apenas o começo da sua nova vida. Lembre-se sempre: identidade é ação. Ação cria hábito. Hábito molda quem você é, e você escolheu hoje ser alguém inabalável.